Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo de testemunho. Esse mês nós estamos falando sobre a família. E hoje eu quero contar o testemunho do nascimento da minha primogênita, a Milena. E eu quero contar o que Deus fez na minha vida. Eu e meu esposo, nós nos casamos e depois de 5 anos, desejo de ter um filho. E decidimos que eu ia parar de tomar o remédio. E depois de um tempo, veio a gravidez, né? Ocorreu tudo bem, foi uma bênção. Todas as minhas gravidezes foram ótimas. Não tenho do que reclamar, não deu nada, graças a Deus. E no meu coração eu queria muito uma menina. Queria muito uma menina. Só que as pessoas falavam assim, se você pedir menina, se você quiser muito a menina, não vai vir menina, vai vir menino. E eu falei assim pro meu marido, então vamos... A gente já tinha pensado num nome que a gente achou muito bonito. A gente assistiu o filme, eu não sei se é Prova de Fogo, que tinha um Caleb nesse filme. E meu marido falou assim, quando a gente tiver um filho, a gente vai colocar o nome dele de Caleb. Eu falei, sim, esse nome é muito lindo. E ali, eu grávida, primeiro filho, e eu falei, eu queria uma menina, mas eu sei que não vai vir, então vai ser o Caleb. E minha barriga era muito pontuda, as pessoas falavam que era um menino, e eu comecei a chamar ali, conversar com o Caleb, né? Caleb pra lá, Caleb pra cá. E teve um certo dia que eu cheguei pro meu marido e falei assim, rapaz, e se esse neném não for o Caleb, for uma menina? É melhor a gente parar de chamar de Caleb. E ali eu parei. Então fizemos descobrimos o sexo e era uma menina. E agora, que nome colocar nessa menina? Porque tinha muitos nomes. Eu nunca fui assim de querer colocar... é porque meu nome é Clécia com C. Eu não escolhi o Caleb porque era com C. Não, porque eu achei bonito. E ali a gente ficou, vamos escolher, a gente precisa escolher o nome dela. E meu marido, eu lembro que a gente estava se arrumando para ir para a escola dominical. Tava passando aquela Milena, do Esporte Espetacular. Isso, eu acho que é isso. Milena. Só que nisso a minha cunhada já tinha tido um sonho. Minha concunhada. Só que ela não tinha me contado. Aí a gente ouviu assim, Milena, ele falou assim, olha, esse nome é bonito, vai ser Milena. Eu falei, tá ótimo, lindo mesmo. E procurei o significado. E Milena é amorosa e carinhosa. Eu gostei, eu falei, Milena, pronto. Então deu tudo certo, minha mãe veio, minha mãe ficou um mês esperando. E a gente tá esperando essa bolsa romper, e nada dessa bolsa romper. E deu sangramento. Então era o quê? Umas 11 horas da noite. Eu fui no banheiro e tinha sangramento um pouquinho. E a gente ficou muito preocupado e fomos para a maternidade. E dali internamos. Primeiro filho, experiência nova, tudo novo, né? Eu fui internada e não ficou ninguém comigo lá, porque não podia nessa maternidade. E foi difícil, gente. Entrei ali, ficou difícil. Quando eu fui tirar sangue para fazer os exames e tal, um rapaz que estava tirando sangue começou a falar, porque a maternidade era uma maternidade pequena e estava muito lotada. E ele começou a falar, você tem coragem de estar aqui, porque o risco de pegar infecção aqui é muito grande. E ali minha cabeça já foi, imagina você, uma menina nova, inexperiente, sozinha no hospital, não tenho costume de ficar no hospital, graças a Deus, nunca tive, e você ouve isso. Eu fiquei apavorada, eu comecei a chorar, e conversei com uma pessoa lá, e a pessoa ficou muito revoltada, como é que fala isso, tal. E fomos, gente, aí fui, gente, não tinha, porque assim, a gente não tinha plano de saúde, né, então...
era Deus e Deus com a gente ali. Estávamos no plano de Deus. E que bom que a gente está no plano de Deus, porque Deus, ele providencia tudo. Fomos internadas, gente, deitei no colchonete, no chão. No chão, porque a sala de espera estava ocupada e era muita gente tendo filho, porque dizem que é assim, né? Quando não tem filho, uma mulher tem filho, aí vem um monte. Fui internada, deitei no chão ali. Tinha uma menina, Sayane, o nome dela. Não que esqueça da Sayane. Sayane estava ali, no colchonete do lado, esperando, porque no outro dia ela ia fazer o parto, eu fazer o parto dela cesárea, porque ela não tinha dilatado, não tinha passagem, então tinha que ser cesárea. O neném dela era muito grande, a neném. E ali ficamos, tá aí conversando, porque eu sempre gostei de conversar. E ficamos. Sei o que aconteceu, gente, que eu fui pra sala de espera ali à noite, de madrugada ainda. Fiquei ali, gente, fazendo tudo errado, porque as pessoas falavam assim, quando vier a dor, você tem que fazer força. Gente, eu fiz tanta força que na hora de ter a neném, eu já não tinha mais força. Mas foi difícil. O parto foi normal, mas graças a Deus deu tudo certo. Minha filha nasceu linda, com um olhão desse tamanho, olhando pra mim, a Milena. E eu fiquei ali, gente, ela é a cara do pai, ela é linda. E o pezinho igual o pai, tudo igual o pai, tudo. E ali eu fui pro quarto, né, tá, aquela coisa toda. Eu só coloquei uma roupa que eu tinha, porque dali que começou a parte mais difícil. Eu fui transferida para outro hospital, porque ali não tinha vaga. E até então eu não entendi o porquê, mas depois vocês vão entender o que era que Deus estava fazendo. Fui transferida. Agora, vocês lembram da menina que eu falei, a Sayane? Gente, a Sayane amanheceu o dia. Já estava passando da hora da neném nascer. E eles não fizeram parto. Eles iam tentar ser normal ainda, acreditam? Então ela foi transferida comigo para um outro hospital. E ela não sentia dor nenhuma. Então eu já estava com meu neném nos braços, ela muito agoniada, angustiada, porque tinha que preocupada, né, com a hora do neném nascer, com medo de passar da hora. E fomos para outro hospital. Gente, eu fui transferida com as minhas bolsas, com o neném no colo, sentada na SAMU. E a SAMU em alta velocidade e eu sentada, gente, com ponto. Imagina, eu sentada, tive parto normal, com ponto, com o neném no colo. Eu nem sabia, eu não tinha noção do quanto ia ser difícil depois por causa disso. E aí fomos pra lá, chegamos lá, deixaram a gente esperando ali, né, na frente, no atendimento, ficamos ali, gente, ficamos mais de 1 hora ali. Aí meu marido chegou, né, conheceu a Milena, tal, e depois ele... Acredito que antes, esse episódio aqui que eu vou contar agora foi antes. Estávamos lá esperando chamarem a gente, né, para internar. Nesse momento, tava eu com a minha neném, tava a Sayane sentada ali esperando também, que a gente foi transferidas juntas. E ali veio uma mulher. Olha só por que Deus levou eu junto com a Sayane. Essa mulher chegou lá e disse, aqui tem... Porque eram várias pessoas que iam chegando assim, né? E a minha filha, ela não estava registrada. A gente estava ali. Tinha acabado de chegar. Ela tinha acabado de nascer, ela tinha poucas horas de vida. E ali a mulher chegou e falou assim, eu tenho, acho que uma neta minha tá internada aqui, a minha filha teve uma neném, não sei o quê, foi conversando. E começou, e eu em pé com a neném, e ela olhou assim e falou assim, gente, era perto da saída, assim, ó, não tinha segurança nenhuma.
perto da saída. Ela chegou e falou assim, seu neném nasceu, eu toda boba, porque primeiro filho, né? Nasceu, tal, fomos transferida, eu contei tudo lá. E a Sayane só de olho, porque a Sayane já era uma menina mais madura, tal. E ela falou assim, se você quiser ao banheiro, pode ir, eu seguro sua neném. Gente, eu quase fui ao banheiro. Quase fui ao banheiro. Quase deixei a neném com ela. E depois eu falei, não precisa não, obrigada. Aí logo também o Léo chegou, ficou com a Milena ali no braço e eu fui pra salinha passar pelos procedimentos horríveis, porque tinha dado coágulo, porque eu vim sentada, então deu coágulo e foi um sofrimento muito grande e tal. Saí dali, a Sayane me falou assim, aquela mulher tava querendo levar sua neném. Eu tava de olho nela e depois que eu entendi, né, porque tava muito inocente ali. Então depois que eu entendi por que Deus me trocou de hospital. E depois de tudo eu agradeci a Deus, né? A gente tem horas que a gente não entende, mas é melhor ficar quieto e aceitar. E ali fui internada, passei por momentos difíceis, gente, demais, porque a situação lá estava muito ruim, uns berços improvisados, a gente pegava... Era bem improvisado o berço, né? Era banheira, botava a criança na banheirinha para dormir. Aí minha filha teve icterícia, né? Que ela nasceu amarelinha e tinha que tomar banho de luz. Aí ficou mais 3 dias e foi muito difícil, porque, gente, ó, de verdade, eu sei que eu não era experiente, né, mãe de primeira viagem, mas, gente, o que entrou, tinha uma médica que ela entrava, gente, sério, e falava assim, vamos, gente, vamos tirando a roupa desses nenéns. E ela olhou pra minha filha e falou assim, sua neném tá muito amarela, ela não vai sair daqui. Como se a culpa fosse minha, entende? Não tinha, gente, aparelho para dar banho de luz. E eu não podia fazer nada. Então, assim, foi muito difícil, porque ela falou assim pra mim, gente, de verdade, ela falou assim, vocês estão achando que dar banho de picão, né, que é tipo um chá que faz e dá banho na criança pra ajudar. Vocês acham que dar banho em casa resolve? Sair só no banho de luz. Se sua filha não melhorar, ela pode morrer. Gente, foi muito triste. A minha mãe precisou ir pra lá e minha mãe sofreu muito junto comigo. Foram dias sem dormir, porque eles colocaram algo improvisado, assim, o óculos, né, improvisado na minha filha, e esse óculos incomodava, que eles enrolaram com gases e ficava arranhando, e aí ela falava assim, essa luz aqui não pode pegar no olho dela, senão ela pode ficar cega. Então, assim, eu me lembro que a minha mãe também muito cansada, ela falava assim pra mim, muito cansada e não deixava ninguém ficar lá no lugar dela, né? Porque tinha uma amiga minha, Luciane, que queria ficar, mas eu entendo, né? A minha mãe. Hoje eu entendo. E ela falava, sentava assim do lado, porque era uma cadeira normal, gente, de plástico. Ela sentava e falava assim, filha, pode dormir. Dorme, eu vou olhar a Milena. Eu falei, mãe, ela não pode tirar o óculos, senão pode dar problema nela. E minha mãe, não, filha, pode dormir, eu tô aqui olhando, eu tô olhando. E eu dormia no susto, assim, no cansaço, eu dormia sem querer. Quando eu abria o olho, gente, minha mãe tava dormindo. E eu ficava desesperada. E, gente, foram, acho que 5 dias, né? Porque fica 2 e mais 3 que eu, por causa do problema dela. E aquela luta toda pra ir pra casa, gente, foi muito difícil. Muito difícil. Eu ligava direto pra minha amiga, a irmã Lourdes, que é uma senhora da nossa igreja, que me ajudou muito. E que ficava revoltada juntamente comigo. E, enfim, gente.
Dali a gente recebeu alta. Minha filha foi bem para casa. E Deus nos deu vitória, gente. Porque minha filha poderia ter sido raptada ali naquele hospital. Mas Deus, Ele guardou a minha filha. Glória a Deus. E fomos para casa em paz. Chegando em casa foi muito bom. Foi difícil também, claro, porque as pessoas iam lá me visitar e eu dormia, gente. Eu tava muito cansada, eu chorava de tanto cansaço, porque no hospital eu não dormi. Mas a minha mãe me ajudou muito. Também foi o único neto que ela conseguiu vir para ficar, né? Porque depois ela não conseguiu mais. Mas Deus, Ele nos abençoou com a nossa princesa, que hoje tem 12 anos e eu sou muito grata a Deus. Então esse é meu testemunho para vocês, tá? Do nascimento da minha primogênita. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado de alguma forma você. Tá bom, gente? Vamos testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida. Deus é maravilhoso. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém, comenta e seja abençoado. Tentando destruir os lares, estão tentando acabar com o projeto do Senhor, estão querendo apagar os sonhos que no coração do homem o Senhor colocou. Mas enquanto a igreja estiver aqui, lutaremos pela causa do Senhor.